lento ali. Buenas para quem é de buenas, boa noite para quem é de boa noite. Está começando mais Falando com o Artista, né? A gente hoje vai conversar com Cacau Niemeyer, que é personalidade consagrada na cena LGBTQIAPN+, em âmbito nacional, ator, dublador masculino, com vários títulos, e no mundo Mister também coleciona diversos títulos, desde o Mr. OK 2012 ao título máximo de Mr. Brasil Competition. Atual Mr. Plenitude, profissional da área de educação física, Cacau atua em equilíbrio entre a profissão e a arte, entre a sala de aula e os holofotes. Seu palco é a vida. Vou colocar aqui no ar para vocês conhecerem nosso entrevistado de hoje. Vamos bater um papo com Cacau Niemeyer. Boa noite, Cacau, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bruce. Boa noite, Ayala. Boa noite. Bom, nós começamos na semana passada, né? Até por sugestão de um dos nossos amigos que aqui estão, de uma autodescrição, para que as pessoas que são PCDs consigam, né, através da nossa voz, saber quem nós somos, tá? Meu nome é Luiz Borges, eu sou locutor, radialista, eu sou negro, tenho barba e bigode branco, careca, eu estou usando uma camisa azul. Essa é a minha autodescrição. Bruce, por favor. Bem, eu sou alto, moreno, tenho cabelos escuros, com as partes já brancas, das laterais, olhos escuros, uso óculos, tô de blusa vermelha, short em tom escuro e tô aí. Ayala, contigo. Desculpa, gente, não tinha ouvido. Boa noite a todos. Eu sou uma mulher negra de pele mais clara, estou usando hoje um coque, uso um óculos preto, estou com uma camisa preta do Flamedula, brincos bem grandes, e é isso. Célio? Opa, boa noite a todos. Eu sou preto, 1,70 m, uso bigode preto e branco, blusa com manga comprida de quadrinhos azuis e sou bonito. É mesmo. Vai lá, isso. Cacau. É contigo, Cacau. Eu, Cacau Niemeyer, tenho 1,82 m, estou pesando agora por volta de 81 quilos, negro, cabelos bem rapados, barba um pouquinho branca, né, bem grisalhas. Hoje estou com uma camisa em homenagem aos meus filhos, que eu tenho um casal de gatinhos, meio tom mostarda com gatos coloridos. Isso Estou aí. aqui para poder contribuir com o trabalho de vocês e o nosso bate-papo. Espero que seja bem proveitoso e que a gente possa fluir da melhor maneira possível. Obrigado. Espero que as pessoas que estejam nos acompanhando, nos assistindo aqui pelo nosso canal, se inscrevam, compartilhem a nossa live, para que mais pessoas possam se inscrever no canal. E a cada 15 dias, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, a gente está aqui com um convidado, né, falando com o artista de várias áreas, né? Já entrevistamos aqui pessoas de várias áreas da arte, e hoje a gente está trazendo o Cacau. Eu sempre passo sempre a bola para as damas, lady first. Então, a Ayala pode começar a dissertar aí, por favor. Bem, Cacau, prazer poder entrevistar você, falar um pouco
com você sobre o seu trabalho, mostrar o seu trabalho, né, para os nossos ouvintes, espectadores. E uma curiosidade que sempre me bate quando eu vou entrevistar um ator, né? Você também é ator, eu como atriz, fico sempre curiosa em saber como foi que você descobriu a sua vocação pela arte cênica. Sim. Então, eu sempre fui uma criança assim, muito ativa, não tanto extrovertido, mas eu acredito que, de repente, essa extroversão estava contida e eu não queria deixar ela aflorar. Na rede municipal no Rio de Janeiro, onde eu estudei, do CA até o 8º ano, né, que hoje se dizem, né, que é 9º ano, eu como profissional da educação, né, estou com uma também, né, tenho essa perspectiva de afirmar dessa forma. Então, nas festas escolares, festa junina, festa de folclore, grupo de música, teatral, e eu ia me metendo em tudo. Minha mãe ficava desesperada, porque eu só chegava em casa e falava assim, olha, eu vou fazer isso assim, assim. Mas eu não tenho que ficar dinheiro para poder ficar gastando, tem que fazer roupa, que não sei o que, não sei o que. No fundo, ela fazia. E, através daí, né, eu fui aumentando esse desejo, depois comecei a fazer um teatro amador num grupo, no bairro que eu morava, que era chamado de Grupo Realce Social Esportivo, Carnavalesco e Teatral. Nós fazíamos de tudo. Eu jogava, eu dançava, eu atuava e dançava, né? Propriamente dito. E isso foi aumentando. E o que, de repente, eu não sei se de repente eu também vou ultrapassar isso, né, como está no meu release, com relação à Turma OK. Eu não sei se eu já falo agora ou se eu deixo um pouquinho mais para frente, porque também teve uma contribuição para isso. Não, pode dissertar aí. Então tá. Na minha passagem pela Turma OK, como bem vocês falaram aí, com o Luiz, né, bem falou com relação ao mundo, né, ao mundo mister, na Turma OK acontecia um grupo, uma oficina de teatro com o professor da Unirio, professor José Osvaldo, que eu tenho um carinho muito grande, muito, muito, muito grande, e eu aprendi muita coisa com ele. Então, a partir daí, foi mais ainda. E dentro do mundo artístico, na Casa OK, dos projetos, teatro com a direção de Silvio Fernandes, com Safira Bengel, com o que mais? Safira Bengel, Silvio Fernandes, professor José Osvaldo e um diretor chamado David Mota, que nós fizemos também uma homenagem chamado Projeto Lacre Lab, que ele foi até em homenagem à Turma OK na época. Foi gravado e depois jogado também na web. E então são várias pessoas. Eu tive a oportunidade de estar com o falecido Carlos Lessa, né, que também aprendi muita coisa com ele. Tem o Mário Cardona Júnior, que agora está até atuando, está até terminando, não sei se terminou um segmento dele, e fora as pessoas que estão diretamente assim ligadas comigo, que a gente só não trocar de ideias, né, a gente vai aumentando assim o nosso currículo a nível de conhecimento. Do Moraes, que a gente não tem um dia que a gente não se fala, Sarito Rodrigues, Aline de Luna e Milton Filho, que estão os dois, respectivamente, trabalhando no musical do Djavan, Carla Cristina Cardoso, né?
Carla Cristina Cardoso, Gisele Fraga, Cridemar Aquino, que também atua como diretor. Então, essas vivências foram aumentando, né, a consistência, alicerçando muito mais, né, a minha origem, e eu fui, né, galgando e montando isso e fazendo a minha parte e colocando a minha identidade nisso, entendeu? Por aí. Então, isso foi desde da escola, né, da escolaridade, né? No ensino médio, participei, fazia parte do grupo de dança, tinha amostras na Sala Cecília Meirelles, Teatro Arthur Azevedo, Concha Acústica da UERJ, Teatro da UERJ, aquele Armando Gonzaga, em Marechal. Participei de um musical chamado Cole Porter, né, que a primeira instância foi no Teatro Zembinski, e há 2 anos, mais ou menos, nós tivemos uma temporada no teatro em Ipanema, no Teatro Cândido Mendes, ficamos 1 mês lá em cartaz, e vamos evoluindo. Fiz 100 anos de Emilinha, 100 anos de Emilinha no Cine Teatro Joia, em Copacabana. E são tantas coisas que a gente faz que às vezes a gente fica um pouquinho, né? E eu fico com medo até de esquecer alguém, né? Porque as pessoas, né, às vezes, se estiver assistindo, poxa, não falou de mim, não falou. Mas eu quero que aqueles que de repente estão assistindo e porventura eu esqueci de mencionar o nome, sintam-se extremamente abraçados, acarinhados, porque de qualquer forma vocês fizeram, vocês contribuíram para o que eu fui, para o que eu sou e para o que eu ainda pretendo ser, porque a gente não para aqui, né? A gente está sempre em evolução, né, Ayala? Isso. Bruce, Oi, boa noite. Eu gostaria de saber um pouco sobre o seu trabalho como dublador. Fala um pouco como é que você chegou a essa arte tão interessante que é a dublagem no Brasil. Mais uma vez, boa noite, Bruce. É um prazer estar aqui com você, te conhecer. Então, mais uma vez, a Turma OK foi o meu parâmetro. De que forma? Eu tinha um companheiro, na época que fez aniversário, e a gente já frequentava a casa. Aí ele resolveu fazer uma festa na casa da Turma OK. E geralmente os amigos se propõem a fazer um show. Ah, eu vou fazer um show no seu aniversário, vai ser meu presente e tal. Aí veio na minha cabeça, por que eu também não posso fazer uma surpresa? Por quê? Por que não? Aí eu me preparei. Na época, tinha uma música que eu gostava muito, que, além do olhar do Ivo Pessoa, que era da novela Alma Gêmea. Então, eu preparei a música, e na hora que ele nem esperava, me chamaram e eu entrei fazendo essa dublagem. A partir daí, os donos de projetos na casa se interessaram, gostaram, porque hoje em dia não, mas antigamente eram pouquíssimos meninos que dublavam, porque os meninos que dublam, eles se montam. E tinha os meninos que gostavam de fazer esse tipo de trabalho, mas não se identificam em se montar de mulher, que é o meu caso, e de muitos outros, né? E o que aconteceu? Que eu até chamo ele de meu padrinho, enquanto pessoa, e quando ele estava montado, eu chamava de madrinha, que era um maquiador cabeleireiro, não sei se vocês já ouviram falar, ele já faleceu, infelizmente, era o Gilles,
o Gilles, e quando ele se montava, o seu nome era Tula Morgani. E ele foi a primeira pessoa que me chamou para o projeto dele para eu fazer alguma coisa. E não foi nem a música repetida, eu já abusado, né? Abusado, eu fui, já preparei outra coisa e fiz. E a partir daí foram aparecendo os convites e eu fui tentando me segurar a respeito de passar uma verdade através da dublagem e da minha, a minha parte cênica, né? E estudando, colecionando músicas, e fui a cada dia eu queria uma coisa nova. A princípio, em língua portuguesa, que hoje eu digo que é muito mais difícil do que fazer uma música internacional, quer seja ela em francês, italiano, inglês, porque essas línguas que não são nativas nossas, é mais fácil de repente você ter um deslize e não ser perceptível. Agora, a nossa língua portuguesa, se você não passar essa verdade absoluta, vai ficar nítido e você, o pessoal diz, né, que deu uma micada, né, no bom sentido. E aí, através dessa música, o Bruce, que eu dublei do Ivo Pessoa, como ele era meu amigo de Facebook, aí eu me atrevi a mandar para ele o vídeo pelo Messenger. E falei o porquê daquilo, né? Ele ficou super lisonjeado, me propôs outras músicas, me mandou outras músicas, me mandou um dueto com uma cantora chamada Damares Ortiz, que, por sua vez, hoje em dia a gente não encontra mais na mídia, e eu perdi essa música, eu fiquei muito chateado, mas eu cheguei a executá-la na Praça de Juiz de Fora, no concurso Miss Plus Size Brasil, que a vencedora do ano anterior me convidou para eu fazer um dueto. A praça abarrotada, eu subi lá, dei meu recado com ela e fomos bem aplaudidos, e isso faz com que a gente vai se fortalecendo a cada dia para que a gente possa sempre buscar mais, né, essa fidedignidade dessa verdade musical, entendeu? E, e esse foi o caminho que eu tomei através dessa homenagem, e hoje em dia eu faço pelo prazer, pelo hobby, mas também faço, às vezes, a convite de outras cidades no nosso Brasil, como eu costumo fazer um show no Miss São Paulo Gay, Miss Beleza Brasil, Miss Beleza São Paulo, Miss Beleza Gay São Paulo, Miss Diversidade São Paulo, que é outro certame, Miss Brasil versão Bahia, onde eu já fiz parte 2 vezes do corpo de jurados, e os 2 últimos anos eu faço Final Look com as 5 finalistas, onde são escolhidas pelos jurados as 5 finalistas, e eu faço um número reapresentando para que eles possam dar a última avaliada, né? E Miss Cruzeiro, onde também faço show e faço parte do corpo de jurado. Miss Lorena, também já fiz abertura de shows lá. O ano passado, Cacau, ela tinha o tema do Rei do Show, daquele filme Rei do Show, né? Eu fiz a abertura e o tema do concurso foi todo desse naipe, né? E é por aí. Então a gente vai, Minas Gerais, né? Também Belo Horizonte, Muriaé, 3 Rios eu não fui. Eu fui, mas não fui, eu fui só como espectador. Então, o Bruce, isso começou a me despertar e eu fui começando a me desafiar.
que para mim foi um desafio. A cada música que eu ia aprendendo, que eu ia apresentando, era uma vitória. Era uma vitória. Hoje mesmo eu recebi um convite para um especial, no dia 27 de setembro. Se vocês estiverem disponíveis, será na Turma OK, né? Eu vou estar nesse especial e já aceitei, porque é um sábado, e esse sábado já estava em aberto, né? Aí eu falei que a princípio eu tô dentro, a não ser que aconteça uma coisa fora do comum, mas dia 27 de setembro, na Turma OK, a partir das 8 horas a casa abre, e o show começa por volta de 22h30 no máximo. Vai ser só músicas dançantes. Então, se vocês tiverem oportunidade, compareçam. Não estou vendendo jabá, porque o projeto não é meu, mas como você mencionou sobre dublagem, e é uma gama de dubladores muito interessantes, e não só meninos que se montam, meninas que não se montam. Então, teremos N possibilidades de mostras de dublagem, né? Cada um dentro das suas linhas tênues, né? E é isso. Então, a cada dia que passa, eu vou gostando mais, né? Tem alguns casos que de repente a gente venha, como se diz, alguns fatores que podem até intercorrer nesse processo, mas a gente tem que dar uma sacudida, passar por cima e mostrar o que a gente veio, e mostrar quem a gente é. Porque eu vim para somar, não vim para subtrair nem dividir. Eu estou somando ou multiplicando com alguém. Então, esse é meu lema. Eu estou ali para somar, multiplicar e mostrar um trabalho da melhor maneira possível. Antes que eu esqueça também, agora eu me lembrei, o ano passado teve um especial de um artista que mora em Miami, chamado Marcelo Guimarães, e o seu codinome, Olga Dantelli. Nós fizemos três apresentações na Turma OK, que falou sobre a vida dele, né? Onde eu fiz várias coisas, né, juntamente, e às vezes a gente só ensaiava através da internet, assim. Nós só tivemos uma passagem mesmo quando ela chegou ao Brasil, quando ele chegou ao Brasil, né? E foi muito bom. Quando vocês tiverem oportunidade, eu acho que também está na minha página no YouTube. Tem vários segmentos, não só Cacau sozinho, nunca sozinho, sempre partilhando esses momentos, crescendo juntos e mostrando o trabalho que a gente vai somando para que chegue. Ok, segue, Borges. Deu uma travada aqui na transmissão dele. Mas eu vou colocar aqui, que ele havia passado para mim. Deixa eu botar por letra maiúscula. Quem quiser assistir alguma coisa dele, está no canal do YouTube. Eu assisti já algumas coisas e gostei bastante do que assisti. Nossa, tá ruim aqui o computador. Peraí. Deixa eu ver se agora vai. Eu acho que ele caiu aqui. Caiu, mas daqui a pouco ele levanta. Deve ter caído. Mas ele tinha terminado antes, eu acho. Esse é no YouTube. Eu acho que ele tinha terminado em o Borges. Eu acho que eu já tinha terminado quando caiu. Não, ele terminou de falar, só que a conexão dele que caiu. Tá. Precisa entrar de novo, né?
Então, quem quiser assistir, assistir já alguns vídeos. Sim. Eu até perguntei a ele se ele falava inglês, porque perfeito a sincronia, a sincronia dele com a música que ele estava fazendo. E, enfim, antes do Célio perguntar, né, assim que ele voltar, deixa eu ver se ele está aqui no WhatsApp, que como caiu, eu vou mandar de volta o link para ele. O que não é muito comum, né, no nosso país. No nosso país é mais comum as pessoas assistirem esse tipo de trabalho com rapazes que fazem dublagem feminina, né? Eu acho que é um diferencial sempre ter essa oportunidade da gente assistir um trabalho de um dublador masculino também. Vou passar para o Célio, que o Cacau tinha caído, eu tinha até mandado de novo o link para ele. Eu já tinha finalizado. O Bruce, você ouviu a minha finalização? Chegou a ouvir a finalização? Ouvi o final. Sim. Vi sim. Que ouvi sim. Depois caiu. Bom. Célia, com você. Só abre o microfone, por favor. Abre o microfone, Célia. Eita, esqueci. Agora sim. Boa noite a todos. Então, uma curiosidade, né, que logo de cara as pessoas têm, é saber quem foi que te passou essa chamada de Cacau. Por que Cacau? Da onde surgiu? E, no final, eu queria que você falasse um pouquinho de quem é o Cacau. Eita! Então, meu nome é Carlos Alberto e na época da faculdade existiam outros Carlos. Aí começaram a dar nomes mais carinhosos e menores para aqueles que estavam mais assim unidos, né? Então, aí coube, alguns me chamavam de Cacá, outros me chamavam de Cacau. E eu fui gostando, né? Porque na família, apesar do tamanho, 1,82 m, né? É Carlinho. Na família é Carlinho. E na faculdade era Cacá e Cacau. Quando começou essa vibe de repente, eu frequentar as noites, e então, quando eu conheci alguém, aí eu falei assim, eu vou chegar, é Cacau, que é mais fácil, né? É mais fácil. E comecei a me renomear como Cacau. O Niemeyer não é meu, eu me apropriei, porque antes de ser um profissional da educação, né, pedagogo e profissional de educação física, eu pensei em fazer a parte de arquitetura, porque eu também gostava de desenhar, aquelas coisas todas, e sempre admirei, né, o trabalho do grande Oscar Niemeyer. E eu gostava tanto das coisas que ele fazia, eu falei, por que não? Aí juntei o útil ao agradável. E quando eu abri uma vez, né, essa minha página na internet, né, Cacau Niemeyer está lá. Aí depois eu joguei e apareceu Cacau Niemeyer, uma mulher loura cantora. Aí, opa! Eu não sei nem se de repente quando ela joga também o dela ou alguém joga também aparecem os dois nomes. Não sei, tanto o masculino, o Cacau, o dublador, e a Cacau, né?
cantora, né? Então, mas, graças a Deus, a gente não tem eu particularmente não tenho esse tipo de preconceito, de problema. Eu não faço nada que ela faz e ela também não faz nada que eu faço. Então, acredito que não haja conflito quanto a isso. E quanto ao cacau, a origem cacau, você já está satisfeito? E foi bom, né? Foi bom porque soa como um carinho a mais, sabe? Acho que soa com um carinho a mais. Agora, quem é o Cacau? Cacau é um canceriano, é uma pessoa extremamente, assim, familiar. Apesar de gostar muito da noite, eu sou muito família. Eu gosto de ter a família agregada, gosto eu sei entrar, graças a Deus, nos lugares e sei sair perfeitamente, né? Eu digo pela uma vida que eu já tive desde a época que eu comecei a me entender por gente, né? Eu sou muito bem recebido, eu sou muito bem falado, né, entre aspas, né, pelas pessoas, e isso vai me deixando muito envaidecido, e a cada dia que se passa, eu procuro aumentar essa minha gama de disponibilidade. Eu sou muito disponível para as pessoas, embora não haja essa reciprocidade para com a minha pessoa. Mas não é por isso que eu vou deixar. Eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte, que é o que eu acho certo. Eu acho certo. Já tive relacionamentos que hoje em dia somos amigos, a família, sabe, só falta me colocar no colo e entro e saio a hora que eu quiser desses lugares. Acho que caiu de novo a conexão dele, né? Eu não sei qual a região da cidade que ele está falando. Porque dependendo da região tá complicado hoje. Agora à tarde, né? Desde o início da tarde. Pois é, eu acho que ele mora no. Ele mora ali no. Oh, meu Deus, Campinho, perto da Intendente Magalhães. Ele mora perto da Intendente Magalhães. Tá? Acredito que ali é a região dele. Como ventou muito, né, eu acredito que tenha sido isso por conta da chuva, não. Olha, chuva. Por conta dessa. Ventania. O Célio caiu. O Célio também caiu, né? Mas teve um incêndio também em Irajá e. E mexeu com a questão de energia também em alguns lugares. Metrô tá oscilando na linha 2. As pessoas, inclusive, estão tendo que descer ali na Maria da Graça, né? Para poder. Isso, poder pegar ônibus para seguir viagem. Pegando para poder seguir viagem. Gente, tá caindo a beça. Depende da região, às vezes a internet aqui teve uma hora que também deu uma travada. Eu não sei como é que tá aqui, mas Célio? Só falta Oi, agora eu criei. Respondendo agora eu estou no celular. Pode falar. Então, eu tinha falado, acho que eu parei nessa coisa que eu me dou muito para as pessoas, mas infelizmente nem todas as pessoas têm essa reciprocidade comigo. Mas não é por isso que eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu costumo dizer que eu tiro a roupa do corpo para poder vestir outra pessoa. Mas eu não recebo essa roupa.
mas não mudo. Isso tem um nome, né, Cacau? Isso tem um nome, se chama altruísmo, né? É o ato de você fazer o bem à pessoa, mas sem esperar que aquela pessoa vai te devolver da mesma forma, e você não muda por conta disso. Exatamente. A tua personalidade... Fazer o bem sem olhar quem também, né? Cortar, mas e que na maioria das vezes não recebemos, né? Não recebemos, que eu falo no geral, mas não sou eu. Não recebemos o que damos. É normal isso, natural. Sim. E eu continuo dando, porque eu não posso chegar e me fechar por conta de repente, se eu tô te dando um carinho, eu dou um carinho para a Yala, dou um carinho para o Bruce, dou para o Luiz, dou para o Célio, e o Célio não me retribui esse carinho, o Luiz não me retribui esse carinho, aí eu vou generalizar, falei, então também não vou dar mais carinho nem para a Yala, nem para o Bruce. Não é assim, né? Não é dessa forma. Não é assim que funciona para a minha pessoa, entendeu? Para a minha pessoa. E a vida é assim, enquanto a gente está ali, enquanto a gente está servindo, a gente é muito bom. Quando a gente não serve por algum motivo, de repente, que você que independe da sua vontade, você já não serve para mais nada. Não é verdade? E o Célio, continuando a sua pergunta, eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa que estou sempre ali. Gosto de ter a minha parceria, eu gosto de somar, eu gosto de viver junto, eu gosto de carinho, eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, entendeu? Eu acho que o ser humano em si, né, tem muitos que gostam, mas eu particularmente digo que gosto muito, porque tem pessoas que às vezes estão com você e não tem essa vibe, né? Gosto de estar ali, ajudando, de estar elevando, fazendo tudo que eu posso e mais alguma coisa. Então, eu não sei se, não, resumindo, né, eu sou uma pessoa para cima. E para eu estar para baixo, é porque realmente está acontecendo uma coisa séria demais, né? Que muitas das vezes só acontece isso se for caso de doença, porque doença, a saúde da gente é tudo. A saúde da gente é tudo. Então, se tiver alguém doente, eu movo céus e terra, eu fico naquela ânsia de poder ajudar, de tentar ajudar, né? E hoje, né, estou aqui, hoje eu vim correndo para casa, eu estava conversando com o Luiz, tá? Só um parênteses, eu estava voltando de um hospital, eu estava ajudando uma pessoa e cheguei, peguei um engarrafamento tremendo, mas falei, não, eu tenho que chegar. Até me desculpe se de repente eu queria estar mais apresentável nessa tela para vocês, né? Mas a minha correria foi tanta que eu acho que foi o que deu para eu poder dar uma arrumadinha para vocês, que vocês merecem. Quer dizer, todos merecem, não somente vocês, então, e todos aqueles que estão assistindo, né? E é isso. Imprevistos acontecem. Imprevistos acontecem, né? Então, assim, na verdade, quando você caiu a sua conexão, eu estava falando que nos outros países talvez não tenham. O Brasil nós brasileiros somos muito criativos, né? Então, na grande maioria dos lugares que tem o chamado lip sync, né, que é a dublagem, né, que é conhecida internacional como lip sync, você vê os rapazes, né, na linguagem popular, montados de cantoras estrangeiras ou nacionais fazendo dublagem. Sim. Muitas vezes, muita gente ainda não teve oportunidade
de assistir, né? Às vezes tem muitos meninos que têm vontade de fazer dublagem, essas coisas, mas nós vivemos num país em que é estritamente preconceituoso, não que os outros países não sejam. Outros países, a gente sabe que é encarado o profissional do lip sync em outro país. Eu sei porque eu acompanho o reality, o RuPaul Drag Race, em que esses rapazes, eles, que lá fora se chamam de drag queen, né? Mas eu ainda não vi lá de fora nenhum reality com cantores, com dubladores masculinos. Então acho bastante diferencial a Turma OK fazer esse trabalho. Poucas vezes que eu fui em lugares que eu vi rapazes dublando, né, homens. Você, na sua opinião, na sua concepção, você acha que a tendência disso é melhorar? Você acha que tem que se renovar, né? Porque com o tempo vai se trocando, muitas pessoas do passado. O silêncio. Conexão caiu, não? Conexão caiu, dele deve ter caído. Ô Célio, enquanto... ele voltou. Vai. Eu Voltei. ia fazer uma pergunta. Isso. Não, eu estava falando que você acha que muitos de que faziam... Muitos... Repete, está oscilando a conexão dele. Ele travou de novo. Deixa eu fazer uma pergunta que aí a gente não fica parado aqui e ele volta, né, e pergunta depois. Então, Cacau, o que eu quero saber? Eu quero saber de você qual foi a sua dublagem, performance mais complexa, né, para você ensaiar, para você fazer, né? Que provavelmente deve ter tido uma várias, né? Mas eu quero que você cite algumas aí para gente. Ayala, o que você falou um pouquinho antes não entrou. Não entrou. Você pode repetir, por favor? Qual foi a sua dublagem mais complexa de ensaios, né? Eu ainda não vi os seus shows, mas assim, eu conheço bem a Turma OK, porque eu já fiz várias produções lá, né, de performance. E aí eu queria saber qual foi a mais complexa mesmo de montar, de ensaio, né, de escolha. Em termos musical, ou em termos, você fala em termos de música, de letra, ou de espetáculo? De espetáculo. De espetáculo. Eu esqueci de falar de uma pessoa que você conhece muito bem, que eu também já fiz um trabalho, que também chamo de madrinha, que é Paula Goddard. Eu não posso jamais esquecer dela. Ela foi um divisor também de águas na minha trajetória, né? E o que acontece? Existe um concurso que é de dublagem gay, que antigamente era só as montadas que entravam. Eu sempre fui assistir, coordenado pelo Cacá Silva, sempre homenageando um ator da Globo. Já teve Viviane Araújo, Ailton Graça, Vera Fischer, Glória Pérez, Marcos Caruso e o que mais, meu Deus? Eu sei que Juliana Paz, eu sempre fui assistir. Aí eu sempre questionei, porque quase não tinha meninos, né? Aí eu sei que
Ele depois começou a colocar, e no ano da pandemia eu fui convidado por um número que eu tinha feito, que eu ganhei o concurso em 2013, o musical do Rei Leão, né? Mas com voz, com letra em português, né? Aí, só que ele, esse coordenador, ele sempre escolhia a música que você tivesse que apresentar. Eu não podia escolher. Então, a minha participação foi dada ao número que eu tinha apresentado outrora naquele dia, naquele momento. Aí eu falei, tá bom, já que é o Rei Leão que você quer. Aí eu peguei minha boa malinha, não que aqui não tivesse, mas é que eu imaginei uma coisa assim, bom, para eu entrar eu tenho que entrar direito, eu quero um espetáculo, né? Não adianta, é aquele velho ditado. A primeira vez que eu participei do Mister, antes de eu participar da primeira vez do Mister, lá, só dando um parentezinho, o presidente na época falou assim, entra. Eu falei assim, não, só para brincar. Eu falei, não, eu não quero entrar para brincar, eu quero entrar para ganhar, eu vou gastar dinheiro, vou me produzir, é típico, é de gala, e para eu brincar? Não, não pode ser assim. Aí eu botei minha boa malinha nas costas, fui para São Paulo, atrás de um não que o é, de um estilista chamado Bruno Oliveira, Bruno Rebouças Oliveira. Inclusive ele faz para Mestre Salas, Porta-Bandeira, ele fez Miss Universo, né? Ele traz tipo da Miss Brasil que vai representar a Miss Universo. E nós somos amigos. Temos esse atenuante, além de assim, não é uma coisa barata, mas somos amigos, então a facilidade, né? A gente nada que uma boa conversa, né? Aí fui para lá, aí expliquei a situação a ele e tal, e eu já queria alguma coisa assim, bem hollywoodiana, a cabeça do leão queria que ela bem se fechava e tal, mas aí depois eu lembrei que era um concurso de dublagem. Se a cabeça fechasse, ninguém ia ver eu dublando. Aí eu ia perder ponto, né? Falei, não, a gente pode mudar. Pode mudar? A gente pode mudar? Aí ele queria fazer a minha roupa toda de barba de bode. Aí eu falei, não, barba de bode não é muito caro. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem outra coisa que possa substituir. Ele, Astrakhan. Falei, então é o Astrakhan. Mas não deixou a desejar. A roupa ficou linda. Eu fui umas 3 vezes para São Paulo. Eu pegava o ônibus de noite, chegava lá de manhã, ia para casa de um amigo meu que mora lá, que é carioca, que já reside em São Paulo há 15 anos, né? Ele é funcionário público federal e municipal lá, tem 2 matrículas. Aí eu ficava na casa dele, aí de manhã eu ia para o ateliê dele, experimentava, botava, entrava, fazia, então assim, a cabeça ele ia colocar, igual cadeirinha de mestre-sala, vocês às vezes estão no carnaval, já viu, só que ele colocou, e a cabeça, como era muito grande, ela ficava assim. Aí ele falou assim, Cacau, não vai dar. Será que você aguenta essa cabeça na cabeça? Eu falei assim, acho que sim. Aí ele desmontou o ferro, botei na cabeça, falei, tranquilo, é de fibra de vidro, mas tranquilo. Aí fiz, né, dentro dos 15 competidores, mais ou menos, que tinham, até o quinto lugar, quer dizer, tinha o vencedor, né, o primeiro lugar, e do segundo ao quinto lugar eram premiados e tinham direito de voltar no ano seguinte. Não precisava ser chamado. Aí você podia fazer o que quisesse, né? Aí eu fui lá, fiquei em quarto lugar. Claro, fiquei satisfeito, mas eu poderia, né? Poderia ser melhor. Mas fiquei satisfeito que pela primeira vez um menino sozinho ficou entre os 5 primeiros. E isso para mim foi a glória. No ano seguinte eu voltei, aí fiz o que eu queria. Mas aí eu mesmo fiz a minha produção aqui com o meu estilista, né, que é o Ednardo Braga, que 95% das minhas roupas ele faz, outras eu compro, e é muito difícil, é assim, 95% do meu guarda-roupa
Reginaldo Braga. Ele até começou a fazer ternos, blazers, através da minha pessoa. Que eu pedi que ele fizesse. Ele, mas eu não estou acostumado. Eu falei, vai ter a primeira vez. Vamos fazer. Ele fez e hoje em dia ele... Tanto é que eu falei assim, eu falei, às vezes o cacau dentro do meu guarda-roupa, ele ocupa mais espaço do que o Carlos. Porque as roupas são muito volumosas, né? Tem roupas que são sobretudos, né? Embaixo da minha cama, que é a cama baú, aí tem o Rei Leão está lá debaixo. A cabeça, eu não fiquei com a cabeça. Ele falou assim, você quer ficar com a cabeça? Aí eu pagaria até um dinheiro a mais para ele. Eu falei assim, olha só, não se trata nem de eu pagar. Porque como você parcelou para mim, você ia parcelar a cabeça também. Eu falei, agora, eu não tenho onde guardar isso. Eu não tenho. Aí o que eu fiz? Eu pedi uma artista, não sei se vocês já ouviram falar, que é a Regine de Mônaco, que ela trabalha muito bem, bordando, e pedi que ela refizesse a cabeça de quando eu ganhei o The Best, que foi com esse musical, mas só que foi com uma roupa mais simples, quer dizer, mais simples perante a essa última que foi feita, porque na época ela também não era simples. Eu fiz a cabeça, eu mesmo fiz a cabeça com palha da costa, com miçangas de madeira, bem assim, rústica, né? E eu mesmo que fiz, tipo assim, eu fiz de sexta para concorrer no sábado. Eu estava no ateliê do Ednardo, ele terminando a minha casaca, que era uma casaca grande, rodada, e ele no coisa e eu na cabeça. Mas valeu a pena, eu ganhei, foi a primeira vez que eu concorri e ganhei. Então, em termos de construção, unicamente para satisfazer pode-se dizer, o meu ego, né, do que eu pretendia fazer, foi o Rei Leão. Agora, em termos de grau de dificuldade, de ter muitas entradas, foi esse espetáculo do ano passado, né, da vida de Olga Dantelli. Porque eu entrava muitas vezes em cena e com várias músicas e fazendo, além de dublar, ainda tinha atuação. Então, e muda de roupa, aquela coisa bem dinâmica, corrida, tinha que deixar tudo esquema. E a gente não tem uma pessoa para poder chegar e ficar ajudando a gente a se arrumar. Nós mesmos que tem que dar o nosso jeito, ainda mais que o camarim, isso foi dentro da Turma OK, e o camarim da Turma OK também não é grande para um camarim, mas quando tem muita gente, não funciona, né? Então, esse foi um desafio, até porque, como eu falei, ela morando em Miami e todos os outros artistas aqui, porque estava eu, Carlos Sartori, Diego Ramos, Angel de Castro, Laila Raik, quem foi a outra? Cacau. Gente, a minha cabeça está terrível. Daqui a pouco eu lembro. Dani Diávolo, né? Então, éramos nós, e então ficou naquela, né, naquela vibe, e engraçado que nem nós aqui poderíamos ensaiar juntos, porque a gente precisava do Marcelo Guimarães, da Olga Dantelli, entendeu? Então, a gente passava às vezes, eu já ensaiei com ela para um musical do Dream Girls que a gente fez, eu e a Olga só. Nós fizemos um de Dream Girls que era pelo Message. Eu botava lá e eu fazia uma parte que era dueto, eu e ela. Aí eu fazia, ela fazia, depois eu voltava. E acontecia. E acontecia, graças a Deus, e era bacana. E então, agora a Ayala sumiu. Ouviu, Ayala? Então, em grau de dificuldade de cênica, com música, de falta de tempo também, né? Principalmente, né, por conta dela morar em outro país, foi esse musical da Olga Dantelli. Agora, montagem, para eu chegar ao meu objetivo
né, com o maior carinho possível, foi o Rei Leão, porque demandava acessórios, né, arte cênica, né? Agora, não dizendo que os outros números que eu faço, eu também não tenho carinho. Eu tenho carinho por tudo que eu faço. Eu gosto, eu me cobro muito. Eu me cobro muito, porque se eu acho que eu não fui bem, eu já fico mal. E as pessoas, não, foi bem. Eu falei, mas eu sei que eu, de repente, dei uma vacilada e eu quero, eu quero ser o mais perfeito possível, mas, infelizmente, acho que nem todos são, né? Eu acho que nem Deus foi, né? Perfeito, né? E as pessoas começam nessa vibe, mas e é isso, nesses termos, viu? Foi Rei Leão e musical da vida de Olga Dantelli. Os dois extremos eu coloco como os mais assim elaborados, dificultosos e que graças a Deus deu tudo certo. Você se considera uma Luiz, pessoa perfeccionista? Perfeccionista? oi? Você se considera... Eu costumo dizer que eu sou perfeccionista. Porém, eu não sei se ser perfeccionista é uma virtude ou se é um defeito. Na verdade, até hoje, eu viro e mexo, eu fico pensando nisso, sabe? Falei, ser perfeccionista seria uma virtude ou seria um defeito? É porque eu quero passar a melhor coisa possível que vem de mim, né? Eu quero passar o meu melhor. Então, aí eu fico nessa cobrança, né? Com tudo, com tudo. Desde do que eu vou calçar até o que eu vou botar na cabeça se eu for colocar. Eu tenho que estar naquela harmonia, né? Eu me coloco no lugar muito de quem está assistindo. Eu falei assim, eu gostaria de ver isso assim, assim. Aí eu me projeto na plateia e fico olhando para eu mesmo em cima de um palco, falei assim, poxa, ali tinha que ser assim, aqui tinha que ser assim. E assim eu vou construindo, e eu chego lá no Ednardo Braga, aí eu pego um desenho, aí falo assim, olha só, eu quero isso assim, eu quero isso assim, assim, o que você acha? E ele também me dá opinião, né? É uma coisa louca, porque tem coisas que ele tem que fazer a modelagem para poder atender as minhas necessidades, coisa que ele nunca fez. Então, ele também agradece esse crescimento que ele teve através das minhas, das minhas, das minhas produções, né? E, e assim a gente vai. E hoje eu e ele, assim, a gente parece até irmãos, né? Porque eu já estou atuando eu comecei nesse aniversário que eu falei de um ex-companheiro em 2008, se não me falha a memória. Só que na época eu não estava totalmente entregue, então os meus figurinos eu ia às vezes adaptando, Não, aí a partir de um determinado tempo é que eu comecei a mudar. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para poder dizer que realmente aqui eu vim fazer aqui, né? Não que uma roupa fosse mais direcionada a dizer o meu eu do que a minha própria essência. Mas eu via os meninos que se montavam, eles faziam umas produções maravilhosas. Eu falei, por que o menino também não pode fazer uma produção maravilhosa? Por que não? Não, eu também vou querer fazer uma coisa maravilhosa, bonita, que chame atenção. Aí foi aí que eu caí. Na época da pandemia, todos os meses eu fazia um figurino. E fui guardando. Todos os meses. Todos os meses da pandemia eu fazia um figurino. Tanto é que ele falava assim: eu não posso nem cobrar para você o que eu cobro de uma pessoa que faz esporadicamente roupa comigo, porque você todo mês está fazendo uma roupa comigo. Então, quer dizer, eu ainda tinha essa vantagem de ter um descontinho, né?
que aí, quer dizer, entusiasmava mais. Para ser sincero para vocês, eu tenho uma caixa cheia de tecidos, porque eu vi os tecidos e eu gostava, eu comprava. Eu tenho guardado. E outro dia eu liguei para ele e falei assim: olha só, eu achei aqui uma bolsa com vários tecidos seu, Cacau. Aí eu falei assim: nem lembro, e mostra aí. Ele: agora eu não posso te mostrar, não, porque eu estou ocupado. Falei: fotografa, porque eu já quero ver o que eu vou fazer com isso, né? Então, eu ainda tenho. Olha, se eu tiver, eu tenho no mínimo uns 10 cortes de tecido, no mínimo, que eu acho que não são mais. Porque eu vi a qualidade do tecido, preço do tecido e a oportunidade de comprar o tecido. Então, eu juntava os três, aí eu comprava e ia deixando lá. Na época que ele falou: leva isso daí, porque daqui a pouco eu vou trocar, vou dar teu tecido para fulano, para ciclano. Falei: então tá, então eu levei, trouxe para casa. E ele agora achou mais, né? Então é isso, Luiz. Eu te respondi ou eu fugi um pouquinho? Não, respondido. Eu acho que tem que ter essa coisa mesmo, né? Eu acho que todo ator, eu não sou ator, mas eu acho que todo ator tem esse olhar crítico, né? Tem atores, inclusive, que fazem a cena e não se assistem. E tem outros que fazem a cena, seja teatro, cinema, TV. No teatro, talvez não, porque não tem como se assistir, né? Mas no cinema e na TV, tem muitos que não têm um trabalho, né? E quando veem, às vezes acham que a cena não ficou legal daquele dia, porque são pessoas humanas, né? São humanos, né? Interpretando um personagem. Dependendo de como está aquela pessoa, psicologicamente, aquela cena, aquele dia, talvez não fique tão legal como outras cenas. Mas ainda tem um atenuante, porque quem está assistindo não tem uma cópia do texto. Então, de repente, aquilo pode passar desapercebido. Ele não pode chegar e levantar, errou, caiu, finge que realmente tinha que ter caído naquele momento, finge um tombo cênico, entendeu? E assim vai. Falei uma coisa, teve uma vez que eu estava fazendo no Cassino Bangu, uma peça infantil. Eu fazia um bruxo muito ruim, né? E eu comecei a menina, né, que era baseada em Alice e tal, era uma coisa assim, e ela não estava entrando no texto, cálice, eu ficava, cálice, e tentando, né, dar um caquinho para ela pegar o texto dela, mas ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era, então passou desapercebido, né? E assim vai, dessa forma. É isso. A gente passa rapidinho, né? A última rodada de perguntas aí, por favor, para a gente liberar o Cacau. Passa muito rápido. Estou extremamente à vontade. Eu tinha algumas perguntas, mas como é a última rodada, eu vou ter que abortar algumas. Mas vamos lá. Me fala qual a sua próxima montagem, quais são os seus projetos nessa reta final de 2025. Bom, projeto meu de Cacau Niemeyer, eu tenho um que é uma vez por ano, que é chamado The Best OK, em que ele já existe há 17 anos, porém, na minha gestão, desde 2014. Então, isso é a única coisa assim que eu tenho oficial, né? De chamar de meu não, de eu estar conduzindo esse projeto, né? É o The Best OK, que geralmente ocorre entre abril e maio, e desde já vocês já estão convidados para o próximo ano. E agora, eu participo muito dos projetos dos colegas, né? Por exemplo, neste sábado agora, tem um projeto da Rainha OK, que eu faço parte fixamente do elenco. Claro, quando eu tenho a possibilidade de estar presente, a não ser que eu
tenha um compromisso que eu já esteja agendado, porque ela não tem as datas certas durante o ano. Mas, infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir ir, eu já até falei para ela, porque eu já tinha um compromisso no dia 13, e eu não sei a hora que termina. Eu até falei, se terminar cedo, eu já levo um figurino e faço lá. As aparições do Mister OK, teve o concurso agora, onde geralmente eu estava presente, porque os Misters geralmente costumam estar presentes para poder valorizar mais o evento, os Misters e as Ladies. Eu sou o atual Mister Plenitude, eu ganhei no final do ano passado, junto com a Patrícia Saint Laurent, que é a Miss Plenitude. E nós tivemos um projeto que nos pediram que fizéssemos um projeto, uma noite, né, de shows, né, onde nós convidássemos alguns amigos que tivéssemos mais afinidades ou não, né, dependendo da disponibilidade. E até o presente momento não pediram que nós fizéssemos outro, mas a gente está ali. Se precisar, nós vamos lá e fazemos vendemos o nosso jabá, né? E o meu projeto, assim, que eu tenho também, como falei, o Bruce, referente a outras pessoas, seria provavelmente o Miss Brasil versão Bahia, que eu já participo dele há 10 anos e diretamente já há 4, né, 2 anos como jurado e 2 anos como o show final com as 5 finalistas, né? Então, a princípio, se realmente não houver nenhum impedimento, eu não sei se ela está assistindo, Bagas de Spielberg, estarei aí firmemente, né? E é a coordenadora, né? Na verdade, o nome dele é André, que tem o nome, né, da pessoa que ele se transforma, que é Bagas de Spielberg. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super-humana, muito competente, e que cada ano que passa que eu estou em Salvador me surpreendo com tanto profissionalismo, com tanto glamour, né? É feito dentro do teatro, no Teatro Jorge Amado, aqui em Pituba, e eu rasgo seda mesmo porque eu gosto de ver a coisa certa, de ver a coisa bonita, de ver a coisa acontecer. Então, no meu projeto, eu também procuro fazer isso tudo. Infelizmente, às vezes também independe do cacau, porque às vezes tem pessoas que estão dando um apoio e de repente se resvala e deixa de dar o apoio, então você não pode, aí você conta com uma coisa, daqui a pouco você não pode contar com essa coisa e fica complicado, né? Fica muito complicado. Mas, graças a Deus, o meu projeto aqui, anual, tem saído, tá? É um projeto onde que eu viso elevar os dubladores para que eles possam ter uma visibilidade, que eles possam ser chamados, convidados para outros lugares, né? Antigamente ele era unificado, era meninos e meninas juntos, né? No ano que eu ganhei, era menino e menina concorrendo. Então, aí tinha um ano para cá, acho que foi depois da pandemia, eu resolvi fazer, porque alguns meninos estavam reclamando, dizendo que as meninas tinham mais vantagem. Eu falei assim, não, gente, não é que tenham mais vantagens. É questão de repente, você se programar para fazer um trabalho onde você possa surpreender as pessoas. Porque em 2008 ganhou Celine Maza, 2009 Van Geiger, 2010 Angel de Castro, 2011 Marcelo Taurino com Pietro Savage, que foi uma dupla, 2012 Jorge Abreu, 2013 eu, 2014 Alexa Belmont, 2015 quem foi 2015?
eu acho que foi a Loma, Divina Loma. 2016, Fabiane Carraro. 17 foi Tayane Ravelli. 18. Aí depois começou ao dueto, a duas, masculino e feminino, né? E agora, em se tratando de ser mais recente, mas como eram dois, eu não vou me arriscar a falar, não, porque senão posso falar coisa errada. Mas, então, muitos meninos ganharam. Van Geiger, Jorge Abreu, Marcelo Taurino, Pia Savassi, eu. Quem mais? Daniel Duarte. Então, quer dizer, de lá para cá, de 14 para cá, já tem, quer dizer, de 2008 para cá, dentro dessa gama já são 6 meninos. Então, o problema não é estar competindo entre si. O problema é, de repente, você fazer alguma coisa em que você se diferencie naquele dia. Porque, a princípio, todos são muito bons. Vocês tiveram oportunidade de ver isso, alguns de vocês tiveram oportunidade de ver isso, né? A Ayala já encontrei com a Ayala outras vezes com Paula lá na OK, né? Você não chegou aí lá com ela. Então, tem muito, sabe? Eles são muito bons. Então, mas, no dia, eu costumo dizer, no dia tem aquele que erra menos. Então, se você foi o que errou menos naquele dia, você agradeça e vá embora, entendeu? Então, o meu projeto, o Bruce, agora está participando. Em dezembro tem o Galo de Ouro, que eu já apresentei junto com o Jacob Ferraz, até 2014. Aí depois ele seguiu com o Galo sozinho e eu fiquei com o The Best. Mas eu estendo a mão a ele, ajudo a ele. Eu sou um galo também, que eu também já ganhei esse concurso, né? Aí, quer dizer, então, geralmente ele me chama, eu faço o meu número lá, ajudo na logística que eu puder, como ele me ajuda, ele faz a parte toda de mídia para mim, sabe, de internet, ele faz tudo para mim. Então, um ajuda o outro. E assim a gente vai caminhando. E, assim, oficialmente, eu não tenho nada para esse ano, oficialmente, como, de repente, um teatro, como um projeto, porque o meu projeto já passou, entendeu, Bruce? Mas nada me impede de estar somando junto com outros colegas, entendeu? Certo. Então, para complementar rapidíssimo, você citou aí Paulo Agudá. Por que Paulo ele Agudá. fez... você falou que foi um divisor de águas na sua vida. Bem rapidinho. Paula Agudá foi a pessoa que me incentivou. Fiz trabalhos com ela no Rio Cenário, já fiz também teatro, e na época ela foi uma pessoa em que fez de tudo para que eu buscasse o meu DRT. Então, eu tenho DRT hoje pelo incentivo de Paula Agudá. Então, isso não tem preço. Então, foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir daí eu pude ter mais uma sustentação e um olhar diferenciado, porque as portas se abrem mais para as pessoas que às vezes têm o DRT. Né? Eu estou para fazer um curso de dublagem de filmes, né? Que agora estou tentando ir para essa área, né? E teria que ter, eu já tenho há bastante tempo, mas teria que ter o DRT. Se eu não tivesse o DRT, eu não poderia estar inserido nesse contexto. Entendeu, Bruce? Então, isso para mim não tem preço, eu sou extremamente grato pela força que ela me deu, nunca esqueço disso. Às vezes a gente não pode estar juntos, né? Às vezes já tem um tempo que a gente não faz nada junto, mas em momento algum ela assim sai daqui de dentro o carinho que eu tenho por ela. Ela não imagina o carinho que eu tenho por ela. Acho que ela nem imagina esse carinho que eu tenho por ela. Mas eu gosto muito de Paula. Valeu, pode seguir, boss.
Reto final. Posso só fazer um complemento aqui, ô Borges? Sobre a questão do registro profissional de ator, é interessante falar que para os artistas performáticos, né, da noite, esse registro ele é um divisor de águas mesmo, né? Porque muitas abordagens, às vezes, na noite, né? E o registro ele te coloca num lugar profissional, né? Então ele te tira, né, desse lugar de o artista, que é artista, mas que é visto como um profissional, né? Uma pessoa sindicalizada. Então dá um outro teor, né? Isso é muito importante. E para as pessoas porque que tem não muita sabem, gente que se intitula também, né? Sim. E para muitas pessoas que não sabem, todo dublador, antes de ser dublador, ele precisa ser ator. Se ele não tiver um registro profissional de ator, ele não pode dublar. Então é importante a gente deixar essa questão aqui também. É isso aí, é por isso que isso foi fundamental também na minha trajetória, entendeu? Certo. Correto. Célio, abre o seu microfone, por favor. Cacau. Ele quer que a gente duble, né? Ele, né? Cacau, assim, sempre que eu tive a oportunidade, né, e o privilégio de assistir os seus trabalhos, eu sempre percebi esse cuidado que você falou aí, né? Cuidado com a roupa, cuidado de fazer o melhor, se cobrar bem. E é um gentleman, né? Você, assim, você chega a chamar a atenção pela sua postura, né? Pelo seu modo de se comportar. E isso é algo que, às vezes, está se perdendo, né? As pessoas não sabem se colocar, né? Como você mesmo falou, eu sei entrar e eu sei sair, né? Você já pensou em dar aulas de etiqueta? Eu acho que eu estaria sendo muito assim pretensioso em querer passar alguma coisa para alguém, porque infelizmente, por mais boa vontade que a gente tenha, mas as pessoas não irão ver como essa boa vontade, elas irão ver como uma pretensão de ser melhor do que ela. E isso, para mim, não vai funcionar, entendeu? Então, eu prefiro esperar com que uma pessoa chegue próximo a mim e fale assim, Cacau, o que você acha disso assim assado? Aí eu falei assim, você quer saber a minha opinião séria ou você quer ouvir uma coisa que você já tenha essa resposta? Porque às vezes tem muitas pessoas que vêm te perguntar uma coisa, mas ela já tem a resposta dela lá, entendeu? Naquele concurso que alguns de vocês estiveram no sábado na Turma OK, o vencedor, eu até falei para vocês, né, que eu estava torcendo por ele, porque eu estava assessorando ele, mas sem chegar e falar para ninguém. Por quê? Ali eu tinha vários amigos concorrendo. Então eu não poderia chegar sabe, deixar uma coisa aberta. Eu fui fazendo o que eu pude por ele, mas ali, em off. Ele me mandou as músicas dele, ele pode ter mandado até para outras pessoas, de repente tirar um parâmetro. Ele mandou as duas músicas, ele falou assim, olha, eu quero fazer... Ele mandou 3, eram 2. Aí eu sinalizei, eu falei, gostei das 3. Aí eu falei assim, mas você tem que ver qual que você vai entrar primeiro, porque a primeira você tem que entrar com ela quente para você passar para a segunda fase. E na segunda fase você tem que vir com ela mais quente ainda para você arrebatar o título. E graças a Deus ele conseguiu fazer essa escolha certa. Porque a música dele foi boa, em espanhol, né? E a segunda, quando ele mandou para mim, eu falei assim, olha só, eu conheço essa música, eu faço essa música mais um ritmo mais dance,
né? Ela é bem mais rapidinha. E quando ele fez com esse cantor, que é o Mark Vincent, que eu também dublo ele, né? Eu tenho uma versão dele de Halo, Bessame Mútil dele, e tem outras, tem até Ave Maria, que eu ainda não consegui fazer. Mas é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Mas eu ainda não tive o topete de fazer. Porque também vai variar muito da ocasião e eu não me sinto seguro ainda para fazer. Mas é um espetáculo ele fazendo a Maria, esse Mark Vincent. E então, ô Célio, essa coisa, quem me procura, de repente, por eu ter, graças a Deus, conquistado os títulos que eles estão galgando hoje, né? Eu ganhei o Mister, eu ganhei o The Best, eu ganhei, né? Foi assim bem um atrás do outro, né? O Mister de 2012, o The Best de 2013, 2014 e 15 eu ganhei o The Best Ted White, que era pela internet. Aí 2016 ganhei o Águia de Ouro, aí 2019 o Galo de Ouro e assim foi, né? Eu tenho ali, eu coloquei ali algumas coisas para vocês verem, né? Sem pretensão, depois eu mostro para vocês, né? E algumas coisas que eu achei, e eles ficam me encarnando, porque você daqui a pouco está vendendo as faixas, que não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu concorri. Se o prêmio é a faixa, eu vou receber minha faixa. Se o prêmio for um troféu, eu vou receber um troféu. Se for espécie, eu vou receber a espécie. Se for um abraço e um beijo, eu vou receber um abraço e um beijo e vou me embora. Eu vou feliz. Mas eu vou estar ali fazendo a minha parte. Entendeu? Eu vou estar ali fazendo a minha parte. Então, é essa coisa de. Eu acho que muitas pessoas até gostariam de eu ficar dando esse toque, né? De como se portar e tal, né? Pela minha vivência. Eu nem sempre, nunca eu fui ganhador, só ganhador. Eu também já perdi muitas vezes. E eu também sei perder. Eu também sei perder. Então, mas só que, infelizmente, tem colegas que não sabem perder. Ele quer entrar, ele quer ganhar. Eu ganhei o Mister OK na minha terceira tentativa. O The Best não, já foi a primeira. O Águia foi a primeira. O Galo foi na segunda vez que eu concorri. Eu empatei na primeira vez. Aí o jurado foi, na época eu até fiquei muito chateado porque o que aconteceu? Aí o jurado foi e falou assim, não, eu vou dar para fulano, porque eu escolho fulano porque a música dele me emocionou. Mas era um concurso de dublagem, não de passar a emoção do candidato. Mas eu peguei o meu troféu, me recolhi de insignificância, falei, beleza. Aí no ano seguinte eu fiquei quietinho, aí em 2019 eu fui lá, ganhei o concurso. E é por isso, Luiz, por isso que eu acho que não vale a pena eu chegar e me oferecer, tá? Me oferecer para tal. Se vier a mim, tem um candidato que estava lá naquele concurso, falou assim, eu quero que você ofereça, olha só, depois a gente conversa. Aqui não é o local para a gente falar sobre isso. Por quê? Porque ele abriu o bocão, falou, se eu quisesse ajudar, eu estava ajudando o outro. Mas o outro, eu ajudei assessorando. Tudo ele fez. A roupa dele ele fez. Agora, esse não. Como ele se monta de mulher, ele não tem roupa de homem. Aí, ele ia usar uma roupa minha. Ou duas, né? E ele foi um dos 5 finalistas, tá? Todo mundo ficou abismado porque ninguém esperava ele fazer a apresentação que ele fez. Mas fez. E eu fui lá, cumprimentei e falei assim, parabéns. E agora, no ano que tem um amigo meu, que hoje em dia eu até falo, que ganhou o Galo de Ouro ano retrasado, que ele também se monta de mulher. Aí ele falou assim, Cacau, como é que eu vou fazer? Você pode me dar uma ajuda? Eu falei, o que você precisa? Eu preciso de uma roupa de boy. Eu preciso de uma roupa de boy. Aí eu falei, tá bom, olha só. Eu peguei um figurino meu, que eu só tinha usado uma única vez. Falei assim, olha, mostrei, botei no cabide, tudo para ele. Falei, isso aqui eu só usei uma vez. Você gostou? Ele? Amei. Foi ele. Ele ainda ganhou o melhor figurino da noite.
Aí, quer dizer, ele ganhou o concurso, ele ganhou o melhor figurino. Ele ficou com um sorriso na orelha, ele me agradeceu. Eu falei assim, nem precisa dizer que fui eu. Hoje em dia ele fala, mas na época nem precisa comentar que fui eu que te assessorei, que eu te emprestei, não. Faz de conta que você mandou fazer. Sabe, é aquela coisa, eu gosto de estar em evidência quando eu estou fazendo meu número num palco. Agora, por trás, eu não preciso aparecer. Eu não preciso aparecer. Eu quero ser eu, Cacau, por baixo o Carlos, fazer a minha parte e tudo bem. Agora, na hora que eu estou no palco, eu tenho que dar o meu recado. Então é diferente. Agora, enquanto eu não estou no palco, eu não preciso de holofote. E é dessa maneira que eu penso. Entendeu? É isso. Carlos, Cacau, dê aí o serviço, como as pessoas que vão assistir, como é que elas fazem para acessar suas redes, como é que faz para conhecer a Turma OK, aonde fica, endereço, os dias que funcionam, para que as pessoas possam saber um pouco dessa casa, né? A minha rede social é YouTube, Cacau Niemeyer, né? E eu tenho Instagram, mas o Instagram não tem muito registro meu artístico. Não tem muito registro artístico. Onde tem mais coisas é Facebook, né? Que também é Cacau Niemeyer, Facebook. E a Turma OK, através do Google, também tem a sua evidência lá, colocando no Google, a Turma OK. A Turma OK fica na Rua dos Inválidos, número 39, Sobrado. É um clube LGBTQIAPN+, que está há 64 anos em atividades ininterruptas. Tá? Dizem que é o único no mundo que não tem interrupção, até mesmo na pandemia, que foram feitas lives e mais lives com a Aparecida Lord Washington e outras pessoas dentro da Turma OK, faziam as lives para não deixar essa rotatividade, porque precisava pagar, porque a Turma OK não tem a sua sede própria. A Turma OK, quando eu conheci a Turma OK, era na Rua do Resende, depois da Rua do Resende foi para a Rua do Senado, e hoje está na Rua dos Inválidos, em frente à Igreja de Santo Antônio dos Pobres. Então, é uma casa que funciona todos os sábados e domingos. Sábado, a casa abre às 20 horas, domingo abre às 19 horas. Os shows, dia de sábado, geralmente começa entre 22 horas ou mais tardar 23, e aos domingos começa às 21h30, porque acaba já mais cedo por conta de segunda-feira o pessoal ter que trabalhar, né? E é isso. Facebook, Cacau Niemeyer. YouTube, Cacau Niemeyer. Tem uma página lá. Se puderem acessar e assistir os meus trabalhos, tem N vídeos lá, desde a época que eu era muito ruinzinho e hoje eu estou um pouquinho melhor. Né? A tendência é essa, a gente está melhorando. Né? É igual como diz, né, o vinho, né? E quanto mais velho, melhor. Então, os vídeos vão ficando melhor de acordo com o tempo em que o Cacau vai ficando um pouquinho mais velho e a gente vai mudando. E eu sou uma pessoa totalmente eclética em termos de espetáculo. Eu não sigo uma linha única, né? Se você... Aí ela vai e fala assim, Cacau, eu vou fazer um espetáculo, eu quero que você faça sertanejo. Me dá música, eu vou estudar música, eu vou treinar e vou fazer o sertanejo. Aí vem Célio, eu quero fazer forró. Vou fazer forró. Vou fazer. E assim vai. O que pedirem para eu fazer, eu faço. Desde que seja com antecedência, porque eu falei assim, o bom da gente ir envelhecendo, que a gente vai amadurecendo e tendo assim uns melhores resultados pelas experiências adquiridas, em contrapartida, a memória vai ficando mais vaga. E eu tive Covid, né? Eu tive Covid e eu fiquei 13 dias na UTI,
antes da vacina, quase que eu parti dessa, mas graças a Deus eu consegui vencer, tá? Foi antes da vacina, em maio de 2020. E estou aí, graças a Deus. Firme e forte. Quero ainda curtir muito aqui. E a hora que eu estiver aqui, Deus é quem sabe. Que bom, E é que isso. bom. E Obrigado, antes que de bom. você, já vai terminar aqui agora? Eu queria dar só uma mostrada para vocês aqui, ó, um pouquinho do meu Sim. acervo. Eu coloquei aqui em cima Uau! da minha. O que representa? Faixas. Oi? As faixas O que representa? Pode explicar para mim? As faixas. Ele estava mostrando as faixas. As faixas que ele ganhou como apresentação do Mr. OK, do Galo de Ouro, do The Best, entre outras coisas. Só que a conexão dele caiu, a gente vai esperar só ele retornar para a gente terminar. A gente já está com 1h30, passa muito rápido, né? E a conversa foi boa. A gente vai ficando. Só vou esperar ele retornar para a gente terminar. Daqui a 15 dias, se Deus quiser, a gente volta. Eu já fiz o convite, mas a pessoa não leu ainda. A pessoa ainda não respondeu. Então vai pro plano B. Mas eu vou tentar, se não me responder até amanhã, para daqui a 15 dias, eu tento falar com essa pessoa. Ainda não tem confirmado. Ei, Luiz, ainda tem aquele meu convidado, né? Como Hã? Ainda tem aquele meu convidado também que ele está aguardando, né? Você lembra? Dia 23. Oh, meu Deus. A gente tem plano B, né? Tem. Não, eu tô tentando me lembrar, porque eu não sei se eu anotei. Eu não sei se eu anotei em algum lugar. Eu posso deixar um recadinho aqui? Voltei. Ai, mudou? Deixa seu recadinho. Deixa seu recadinho. Cacau voltou. Aqui Faz. Meu Deus! Divo de Ouro 2020, Rei da Dublagem Carioca 2025, Mr. OK, Pai do Ano OK 2021, Mr. Beleza Negra em Macaé, Mr. Campo dos Goitacazes Universo 2021, Galo de Ouro 2019, Mr. Gay região dos Campo dos Goitacazes também 2022, 21 e 22, Rei da Banda das Quengas 2024, Miss Beleza Brasil da Igualdade Social 2021, Mr. Glamour Região dos Lagos, Mr. Rio de Janeiro Igualdade Social, Mr. OK 2012, o The Best, que agora tem faixa, que é o concurso que eu agora estou à frente, e o Mr. Brasil. E a minha coroa do Mr. Brasil. Eu quero essa coroa! Linda! Parabéns! Aí tem outras que infelizmente eu não sei onde estão, né? Não é nem por falta de organização, porque eu coloco elas dobradinhas, eu abri todas, eu coloco dentro de invólucro em sacos transparentes com o nome do que ela representou, né? Por exemplo, eu coloco aqui Divo de Ouro 2020, aí ela bota dentro do saco, aí tem uma etiqueta lá, Divo de Ouro 2020, aí acondiciona numa caixa, tudo organizadinho. Essas faixas, essa coroa encheu os olhos de um presidente de uma escola de samba. Olha aqui. Aqui, olha guarda-roupa de Cacau. Gente.
aqui. Tem um pouco do guarda-roupa do Cacau. Aqui tem mais guarda-roupa do Cacau. Meu Deus do céu! Muita coisa. É muita coisa, muita história. Esse é um das coisas do país também que precisa ser mais observada, né? Que é a questão da preservação da memória e da cultura. Somente isso. E debaixo da cama também tem figurino. Eita, aí, é melhor você convidar a gente, Cacau. É melhor você convidar a gente vai te visitar e já ver todos, né? A Yala, então, vai querer até vestir cada modelo desse. Vou comentar. Legal, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo convite. Fiquei muito lisonjeado em participar desse papo, que foi para mim muito gratificante, né? A gente vai trocando muitas ideias, a gente vai abrindo os nossos horizontes, porque às vezes tem coisas que a gente jamais pensa que de repente pudesse surgir em termos de perguntas, de curiosidades, né? E o fato de vocês estarem juntos nesse momento faz com que a gente, enquanto artista, a gente reflita, né, sobre tudo e sobre todos, né? Porque esse é o meu lema. Eu penso sobre tudo e sobre todos, né? E não fazendo nenhum tipo de distinção, desejando que todos sejam felizes, desejando que todos sejam vencedores, e que eles tenham êxito em todo e qualquer lugar. Esse é o meu lema, é o que eu penso e é o que eu almejo para o outro, tá? E almejo para cada um de vocês e que vocês sejam um motivo a mais para que possam engrandecer a classe artística. E enquanto vocês artistas também, que vocês também são artistas, né? Cada um dentro do seu momento, do seu quadrado, e a gente está aí para isso. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se elevar, a gente tem que motivar e fazer da vida o melhor possível, porque a nossa vida é muito passageira. É verdade. Passageira, embora as pessoas às vezes não percebam, mas a vida é muito passageira, então a gente tem que aproveitar todos os momentos. É isso aí. Obrigado, Cacau. Obrigado mesmo pela credibilidade do nosso trabalho, de ter mostrado. Eu espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês aí. Desculpe alguma coisa. Nada, imagina. Valeu, muito obrigado. Imagina, você ainda hoje vai receber a live, tá? Porque assim que termina a gente já manda a live pro entrevistado, porque ele possa compartilhar com outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar assistindo. Você hoje está concorrendo com o Jogo do Brasil e Bolívia, mas tudo bem. As pessoas assistem depois, tá? Meu pai deve estar assistindo. Meu pai deve estar, ele está quietinho e está assistindo, por isso que eu me tranquei aqui no quarto. É isso aí. Muito obrigado, tá? Mais uma vez, os colegas Ayala, Célio, Bruce, você abre no abraço, Borges, até a próxima. O único que eu não conhecia era o Bruce, né? Porque os outros eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Você já conheço, acho que você é o que eu conheço há mais tempo. O Luiz é o que eu conheço há mais tempo. A Yala eu conheço através de Paula, né? Das noites da vida. Célio também, dos carnavais, né? E agora presidente de escola de samba. Ó. É por isso que ele ficou animado. E o Bruce eu conheci agora e é mais um amigo para poder estar dividindo esse mundo de amizades da web, da mídia. Seja bem-vindo, Bruce. Obrigado, muito obrigado. Sucesso para ti. Fique com Deus, até a próxima, falando com o artista aqui na Web TV Bela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, fica com Deus. Tchau.